Hoje, quando se ouve falar de Itália, em regra, está ligado muito às questões da política ou do futebol. E fala-se muito pouco de cultura italiana. Como é que uma professora de estudos italianos olha para este fenómeno, olha para esta situação? Diria que, apesar disso, o futebol, a política, a Pisa, o Super Mario, são também aspectos da cultura italiana. O facto é que nós estamos numa universidade e quando tratamos qualquer um desses temas, ou outros temas, como a literatura italiana, como a pintura italiana, como a arte italiana ou a arquitetura italiana, devemos sempre tratá-los a um nível universitário. Isto é, devemos ter em linha de conta que uma universidade é uma instituição que forma jovens e menos jovens. E que formar estudantes, o papel da universidade quando forma estudantes é contribuir para que eles aumentem a sua bagagem de cultura. Essa bagagem de cultura implica espírito crítico, implica informação e hoje em dia eu sublinharia a função que é desempenhada pelo espírito crítico, isto é, saber distinguir. Saber muito bem situar-se no tempo em função de objetivos e de formas de estar no mundo. Em todo o caso, houve um tempo em que a cultura italiana, sei lá, a música, por exemplo, o cinema, marcavam muito, enfim, o espaço mediático, estavam muito presentes, vamos dizer, no dia-a-dia dos cidadãos. Isso hoje não se passa tanto. É verdade. Isso não se passa com a cultura italiana, não se passa com tantas outras culturas. E por trás disso tudo está um fenómeno que é a globalização, para o bem e para o mal. Sabemos que hoje os circuitos de cinema estão ligados a setores comerciais que passam filmes integrados no mainstream. No entanto, vai sempre havendo espaço para outro tipo de cinema. Este ano celebraram-se os 100 anos do nascimento de Pasolini e aqui em Coimbra tivemos um ciclo de cinema de Pasolini que passou na Casa da Cultura, na Casa de Cinema, como outros que passaram, de Antonioni, etc. Pegando no Pasolini, que eu sei que é um autor que estudou, ou que segue, ou que interessa muito, e que foi, de facto, ele é mais conhecido, digamos, do grande público pela sua obra cinematográfica, embora a sua atividade não se tenha esgotado aí só. Umas décadas depois do seu desaparecimento, o que é que resta do pensamento e até da própria ação do Pasolini nos dias de hoje? Qual é a atualidade do pensamento e da obra do Pasolini? A atualidade dele é a atualidade de um clássico num sentido muito especial. Italo Calvino dizia que um clássico é aquele que permanece no tempo. Pasolini permanece no tempo, mas na sua forma de ser clássico, digamos. Por exemplo, Pasolini era um grande leitor da Ilíada, da Odisseia, dos Lusíadas. Temos aqui na biblioteca do Instituto Italiano uma edição de uma tradução dos Lusíadas de Nervi, do século XIX, que é uma cópia igual àquela que Pasolini possuía e que leu com 12 anos. Com 12 anos, Pasolini lia Sófocles, não é? Portanto, teve uma forte educação que o levou até aos grandes autores. E é, de facto, um autor que permanece no tempo pela sua forma de raciocinar sobre o tempo, de ser crítico do seu tempo, admitindo todas as contradições e as suas próprias contradições, já que em cada obra de Pasolini ele contradiz a anteriores, dizendo: a minha coerência está na contradição. O que é esta contradição? É um espírito crítico agudíssimo.
lindíssimo em relação ao seu tempo. Mas voltando atrás e ao fio do meu discurso, Pasolini é um clássico que segue o fio do tempo, as permanências, no dizer de Calvino, mas em que o ruído de fundo na obra de Pasolini é tão forte, ele está tão atento àquilo que se passa à volta dele, que esse ruído de fundo parece sempre abafar o que vai ali de clássico. Aliás, grandes intervenções de Pasolini devem-se ao jornalista, claro, que raciocinava sobre o seu tempo, que tem uma entrevista, por exemplo, em que fala do 25 de Abril, português, com uma fineza e uma visão longínqua extraordinária, quando ele diz: estas esperanças vão durar uns 5 anos. Depois virá outra ditadura, num outro grau, como aquela que houve atrás. A primeira ditadura era uma ditadura com estas características, etc, etc. A ditadura que Portugal terá daqui a 5 anos será a ditadura de consumo. E assim foi. Isso é interessante o que está a dizer, porque joga aí com vários aspectos. Desde logo a dimensão crítica, que no fundo que já falava antes, não é? Quando referia a necessidade do saber distinguir. E eu gostaria que estabelecesse aqui os seguintes pontos, que era a que são esta ideia do espírito crítico, do crítico perante o seu tempo, não é? A ideia também de um certo desconforto que muitas vezes a obra cinematográfica de Pasolini causava no próprio espectador, não é? E como é que isso casa com as necessidades e as exigências também pedagógicas de uma geração que praticamente parece que não tem tempo. Ou seja, como é que olha para estes aspectos todos? Quer dizer, como é que podemos, no fundo, incitar à discussão, à aprendizagem, à reflexão em torno de obras que necessitam de tempo, seja no Pasolini ou de outra qualquer, não é? De outros clássicos. Claro, claro. O cinema de Pasolini, como dizia, é de facto um dos aspectos da sua obra que hoje, quer em Portugal, quer em Itália, quer noutros países, que hoje tem maior incidência. Porque, através do cinema, a cultura de Pasolini é muito ligada à visualidade. E, através do cinema, Pasolini dá a ver, mostra. E o mundo de hoje, como bem sabemos, é um mundo muito atraído pelo olhar, pela imagem. Nas imagens de Pasolini está o passado, o presente e o futuro. Não é? Ele trabalhou com grandes atores. O último filme Totó foi feito pelo Pasolini, pôs o Totó ao pé da Sophia Loren, percorreu os vários tempos e soube lidar com todos esses tempos, discutindo-os, vendo como esses tempos dialogam entre si. Esta é uma das facetas mais visíveis do Pasolini, que põe em confronto diversos aspectos, mas também na sua obra, em particular na sua obra de crítico, Pasolini é um analista finíssimo do seu tempo, precisamente por isso, por ser agudamente crítico, por tomar posições que não são as posições mais gerais, que não são as posições mais consensuais entre intelectuais, mas que por isso mesmo fazem pensar. Ora, nós aqui em Coimbra temos até uma posição privilegiada, porque foi em Coimbra que foi feita a primeira tradução do Pasolini ensaísta, Os Últimos Escritos, editados pela Centelha em 1977, em tradução. É sinal de uma cidade e de uma editora, a Centelha, que soube captar essa vertente do Pasolini crítica, do contraditório, e que hoje, para os nossos jovens, é de facto um exercício fascinante, em virtude desse fator.
de Pasolini não ir atrás da opinião mais corrente, mais fácil, de muitas vezes ir buscar opiniões controversas e depois de as justificar. Saber justificar a opinião. Um exercício de liberdade orgânica, de imaginação para os nossos estudantes. Falava há pouco dessa questão da coincidência, da feliz coincidência de Coimbra, neste contexto. Tanto quanto julgo saber, o último rei de Itália, não é? Tem aqui, está aqui nos estudos italianos, uma série de obras dele, portanto, quer falar um pouco sobre isso. É verdade, sim. A biblioteca do Instituto de Estudos Italianos foi uma biblioteca que começou a ser fundada em tempos remotos, logo a partir de 1900, na década de 20, com doações do governo italiano. E depois foram-lhe sendo acrescentados outros fundos. Um desses fundos é, de facto, o do rei Humberto de Itália. Há uma tradição que cria elos de proximidade familiares entre a monarquia italiana dos Saboia e a monarquia portuguesa. O nosso Dom Afonso Henriques, neste momento tão falado na cidade de Coimbra, desposou uma Saboia. Afonso Henriques, como rei que tinha ascendido ao poder num contexto ibérico complexo, foi fazer um casamento fora do contexto ibérico. E então casou com uma Saboia que tinha ligações ao papado, etc. E por aí fora, ao longo de várias dinastias portuguesas, realizaram-se casamentos entre a dinastia portuguesa e os Saboia. Dona Maria Pia, a última rainha portuguesa de sangue italiano, de sangue Saboia. Por isso, a Itália também encontrou em Portugal um campo de acolhimento em todos os níveis. Por exemplo, para os grandes defensores da unificação política italiana no século XIX, que vieram para Portugal, foram mestres de gramática, foram maestro no São Carlos e por aí fora. E depois o rei Humberto, que quando, através de um referendo no pós-guerra, a Itália escolheu pôr fim à monarquia e optar por um regime republicano, se retirou em Cascais. O rei Humberto vinha, no entanto, frequentemente a Coimbra visitar o antigo leitor, sentia Coimbra, creio eu, como um centro de cultura que lhe recordava a sua saudosa Itália. Quando vinha, trazia o que tinha em casa, trazia livros. E assim se formou um fundo desta biblioteca, o Fundo Rei Humberto, que é a imagem do rei Humberto. É um fundo muito variado. Por exemplo, o rei Humberto dedicava-se muito à numismática. E assim temos nesse fundo uma importante coleção de volumes de numismática. Gostava também muito de ler, e então temos aqui livros da literatura brasileira, dos grandes clássicos da literatura italiana. Enfim, este fundo é um sinal e um símbolo da proximidade das relações entre Portugal e Itália. Voltando aos Lusíadas, esteve recentemente em Itália a fazer a apresentação de uma versão para italiano dos Lusíadas. O que é que interessa aos italianos de hoje, né? 2022, 2023, os Lusíadas? Na verdade, e surpreendentemente, interessa muito. A edição foi publicada nos Classici Giunti Bompiani, que é uma coleção que publica Shakespeare, Montaigne, Joyce e também Camões, não é? Isso mostra-nos também, é um espelho do grande valor da literatura portuguesa e de como Camões, o poeta com o qual antropologicamente se identifica a nação portuguesa, o poeta que moldou de uma forma tão precisa a língua na qual nós agora estamos a falar, interessa também imenso
o terreno e o território italiano. Podemos pensar que a literatura italiana do século XVI tem também uma fortíssima tradição épica, com Tasso. No entanto, Tasso é posterior a Camões. Camões seguiu bastante nos Lusíadas um poema de cavalaria, poema O Orlando Furioso, do Ludovico Ariosto. E seguiu também, tanto mais do que o Ariosto, o Virgílio, que é um autor também que está no DNA dos italianos. Quer dizer, tudo isto interessa imenso a cultura italiana. E interessa muito este filão de clássicos e interessa muito também esta relação com Tasso. Tasso publicou Jerusalém Libertada há algum tempo, há alguns anos, não muitos, depois dos Lusíadas de Camões. E Tasso coloca ainda o seu poema no Mediterrâneo, no tempo da Primeira Cruzada. Camões, este grande autor, escreve o grande primeiro poema épico que leva os novos mundos e as viagens através do oceano, que vai para além do Mediterrâneo. E isto, na verdade, é um rasgo de criatividade fantástico. E este apreço que os italianos dedicam a Camões poder-nos também fazer pensar nisso, nesta vanguarda representada pelos Lusíadas de Camões num plano europeu. Nestas conversas na biblioteca, e nós estamos aqui numa excelente biblioteca do Instituto de Estudos Italianos, o que eu normalmente costumo pedir às pessoas que falem, que escolham, é sempre uma escolha terrível, não é? Mas que escolham um livro, 2 livros, enfim, que sobre os quais gostassem sumariamente de falar e que estejam, enfim, digamos, no contexto deste espaço. Que livro ou que 2 livros é que destacaria, enfim, dentro desta riqueza em que nós estamos aqui agora a conversar? Eu destacaria 2 livros que me estão tão próximos, que dei aulas hoje de manhã sobre eles. Um desses livros são As Viagens de Marco Polo. E outro desses livros são As Cidades Invisíveis de Calvino. De Italo Calvino. Tem uma coisa a ver com o outro. Por aqui, onde é que nós chegamos? Chegamos aos clássicos e àqueles que estamos a ensinar aos nossos alunos. E é um conceito acerca do qual eu insisto muito com os meus alunos, que é o conceito de tempo. Para se saberem situar no mundo, para apurarem o seu espírito crítico, eu entendo que é fundamental que os alunos conheçam o passado, que não se esgotem num presente, que conheçam o passado. Dou-lhes como exemplo aquela cidade do Gabriel Garcia Marques, Macondo, em que os habitantes perderam a memória e então têm de arranjar etiquetas para colocar sobre as coisas porque já não sabem os seus nomes. É o passado que nos constrói e que nos prepara para o futuro. Ora bem, o livro de Marco Polo é um livro que faz a descrição do mundo, que faz a descrição de um percurso que vai até a atual cidade de Pequim, que descreve as cidades que o viajante deve seguir para chegar até Pequim e depois descreve o mundo oriental e o seu regresso. É um livro em que Marco Polo desfaz mitos no qual o Ocidente acreditava, se calhar seguirá outros, e é um livro que abre outros mundos, que explica o que é uma viagem. O livro As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, é um livro que refaz esse itinerário de Marco Polo. O livro tem uma estrutura que é formada por diálogos entre Marco Polo e o Gran Khan. Eles vão conversando e dentro dessa estrutura, dentro dessa moldura, vão se inserindo descrições, apresentações de cidades. Que são cidades que estabelecem um jogo de semelhanças e diferenças com os de Marco Polo.
são cidades imaginárias. São cidades invisíveis. E que nessa invisibilidade têm um poder de formação sobre a juventude fantástico. Porque colocam os alunos no plano de uma imaginação simbólica, de uma imaginação orgânica, que, no final de contas, os ajuda a compreenderem o mundo, a compreenderem os símbolos que os rodeiam, a compreenderem melhor a literatura como metáfora, que pode dizer muito mais do que outras formas de aprendizagem, porque é arte. E descobre outros mundos. Descobre os mundos futuros da imaginação. Às vezes faço com os meus alunos um exercício pedindo-lhes que escrevam uma cidade imaginária, que digam como é uma cidade imaginária, precisamente para libertar esse poder da imaginação, mas, ao mesmo tempo, é um livro que agarra esse poder da imaginação no passado, que sabe ir ao passado para projetar o futuro.